Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a médica ginecologista, doutora Veranice Milan. Doutora, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. É um prazer estar aqui de novo. Doutora, esse mês de março, ele é um mês de conscientização para as mulheres do câncer do colo do útero. É importante falar sobre esse assunto? Sim, eu acho que eles pegaram o mês de março por ser o mês internacional da mulher, né? E é muito importante porque para conscientizar as mulheres no sentido da prevenção, né, e da detecção precoce do câncer de colo de útero, porque quando ele é detectado precocemente, a cura é 100%. Essa doença, ela é detectada de que forma, doutora? Quais exames? Como que é esse trabalho? Então, a princípio, o câncer do colo do útero, ou câncer cervical, como é muito conhecido, ele é muito lento. Então, a evolução dele é muito lenta. Então, ele é detectado inicialmente através do exame do Papa Nicolau ou da citologia oncótica. Então, através desse exame, então, quando começa a ter pequenas alterações nas células do colo do útero, esse exame já vê e já pode ser feito colposcopia ou, no caso, uma biópsia e ser detectado, às vezes, até um pré-câncer, entendeu? E a paciente já pode tratar antes que ele evolua para um câncer. Então, na fase inicial, o Papa Nicolau é muito importante. Quando a pessoa não faz esse tipo de exame rotineiramente, então ela se deixa, vamos dizer assim, então o câncer quando se instala, mesmo sendo lentamente, aí quando ele está numa fase mais avançada, aí a paciente vai começar a apresentar dor, apresentar sangramento, dor na relação sexual, um corrimento meio água de carne, então às vezes até uma dificuldade para urinar, são esses os sintomas que a paciente vem a sentir. E no exame, quando ele está numa fase avançada, aí você já vai fazendo o exame, você vê que tem uma lesão, aí já faz biópsia, enfim, né? Mas hoje, a maioria dos casos é identificado já nesse comecinho, né? Sim, se a pessoa faz o exame do preventivo, né, o Papa Nicolau ou a citologia, então é detectado às vezes antes de virar o câncer, na fase pré-câncer, que a gente fala, ou NIC, né? Que é uma fase de uma displasia que acontece, uma alteração na célula que é detectada antes do câncer. A gente percebe que as mulheres, em relação aos homens, elas se preocupam com esses exames preventivos. Sim, a mulher ela se cuida, eu vejo bem no consultório, elas procuram bastante fazer o exame do Papa Nicolau, né? Eventualmente tem mulheres assim mais velhas que são pacientes ou foram a primeira vez bem mais velhas e elas têm assim uma certa resistência. Elas tiveram resistência até para ir no exame ginecológico, elas apresentam resistência. Quando elas chegam lá, às vezes uma senhorinha, uma vozinha, ela chega toda assim tímida, morrendo de vergonha, porque vai fazer pela primeira vez o exame ginecológico, sabe? Então assim, existem poucas, mas existem algumas pessoas que ainda são resistentes ao exame. Tem uma idade que aparece esse câncer? Antes dos 30 anos, o câncer é mais raro, mas ele pode acontecer a partir dos 25 anos, mas a fase assim que é mais comum na fase dos 45, 50 anos, uma fase mais velha, porque ele tem uma evolução lenta, né? E como ele está relacionado à vida sexual ativa, né? Aí ele vai fazer, às vezes a pessoa se contamina e vai apresentar o câncer um pouco mais tarde. Tem uma prevenção? A prevenção hoje em dia temos a vacina, né, do HPV, que é feita em adolescente de 9 a 14 anos, que pega bem o vírus, o 16 e o 18, que são os vírus do HPV, que são os causadores do câncer de colo. E a gente vê que ter relação sexual com camisinha, né, com preservativo, são os meios de prevenção. E a realização do Papa Nicolau também, né, de acordo, né, anualmente ou a cada 2 anos, de acordo com cada pessoa, né, que seria um meio preventivo do câncer de colo. Porque como eu falei, o Papa Nicolau ele detecta bem precocemente o câncer de colo. Então, antes de ter a lesão do câncer propriamente dito, ele já detecta. E a gente vê que hoje os cânceres de colo de útero têm uma propensão menor, eles são assim, quase 40% que são detectados já está na fase inicial do CA in situ, do câncer in situ, ou seja, o câncer só ali do colo, né? Aí com isso o tratamento e é 100% de cura, sabe?
Então, tudo que é identificado mais cedo é mais fácil. sim, sim. Desde que seja cedo, a taxa de cura é 100%. Por isso que é importante esses exames preventivos. Sim, por isso que é importante o Papa Nicolau, a realização anualmente ou a cada 2 anos, porque depende de cada pessoa. E se der alguma alteração, esse exame, a pessoa é acompanhada, dependendo do tipo de alteração que deu, né? Até ela ter alta. Às vezes tem que tirar um pedacinho do colo do útero, fazer uma pequena cirurgia, mas enfim... Eu acho que a pessoa não deve ficar com vergonha, né, e realizar os exames dela. No caso, esse mês é o mês de conscientização, quando que a mulher deve fazer o Papa Nicolau? Ela tem um mês específico? Tem esse trabalho? Ou qualquer mês do ano? Não, ela pode, assim, desde que ela tenha uma vida sexual ativa, ou às vezes até depois dos 25 anos, até quem não tem uma vida sexual ativa, né, que tem jeito de colher o preventivo, o Papa Nicolau, ela deve fazer assim, ela não deve estar menstruada, pode ser em qualquer fase, né? Mas assim, de preferência logo depois da menstruação, mas não menstruada, não fazer duchas vaginais, né? E nem ter tido relação sexual antes. Fora isso, ela pode ter em qualquer época. Inclusive, até muita gente tem uma dúvida se grávida pode fazer. A gente pode fazer porque o Papa Nicolau não acontece nada, não faz nada com o nenenzinho, o embriãozinho. Então, grávidas que nunca fizeram ou que estão com o preventivo atrasado, elas podem sim colher no início da gestação o preventivo, que até se tiver alguma coisa, é mais fácil depois de conduzir, visto que a gravidez faz com que as células tumorais cresçam mais rapidamente. Tá, já, doutora, eu queria muito agradecer a participação da senhora. Nossa, eu que fiquei contente de poder ajudar, né, e esclarecer, né? Muito obrigado por essas informações e até uma próxima oportunidade falando Obrigada. um pouco mais sobre a saúde da mulher. Até mais, se Deus Até quiser. mais.